Olá, tudo bem? Que bom que você está comigo nesse mais um estudo, né, da, do santuário, da série Santuário. Na verdade, nós estamos finalizando essa série, né, que começamos desde o começo até agora, né? E foi muito bom, a gente aprendeu muito, né? Vocês aprenderam muito e que Deus seja honrado e glorificado para isso, por isso, né? E sempre a intenção do estudo é ser melhor, ter mais conhecimento para saber como lidar com as coisas espirituais, com o que acontece no planeta Terra, né? Então nós precisamos é, estar precavido para não cair nos enganos do mundo, né? E hoje nós vamos falar uma verdade que muitas pessoas não estão apercebida, mas desde o começo até agora tudo tipificava alguma coisa, né? Tudo que era no passado, que foi no passado, mostrava como ia ser no futuro. E nós vamos mostrar para vocês uma coisa que muitas pessoas esqueceram e que nós temos que lembrar isso. Então acompanhe esse estudo desde o começo, que é o último, né, na verdade, da série, para que você vai se encaixar tudo, você vai entender plenamente tudo que significa o santuário, né? Então o tema de hoje é o santuário de Deus, né? O santuário de Deus. Então hoje chegamos a esse último estudo e é um tema especial para fecharmos, né, a nossa temporada com chave de ouro, né? E você sabe que o santuário ele sempre existiu, tinha primordialmente uma função litúrgica, mas após o pecado assumiu uma função soteriológica, que através do santuário, ou foi através do santuário, que o povo de Israel, o povo do Antigo Testamento, foi evangelizado. Cristo veio cumprir toda a tipologia do santuário, não apenas dos animais que eram oferecidos, mas o papel sacerdotal e sumo sacerdotal. Tudo no santuário apontava para Cristo. E ele hoje desempenha seu ministério lá no santuário celestial. Isso mesmo, né? Nesse exato momento, Cristo está lá no santuário celestial, intercedendo por mim e por você. E quando ele terminar essa obra de juízo que ele está realizando, ele voltará à terra para buscar você e eu, buscar todos nós. Por isso eu e você precisamos nos preparar. Agora não temos mais um santuário aqui na terra. Onde está o santuário de Deus então? Ao chegarmos nesse último tema, eu queria estudar com você um pouquinho a respeito do santuário de Deus. Aonde está hoje o santuário de Deus? Vamos ver, né? Então vamos, antes de começarmos o estudo, vamos fazer uma oração ao Santo Espírito, agradecendo por até aqui ter nos guiado o Senhor, né? Então feche teus olhos. Obrigado, Santo Espírito, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, cuidou, nos ajudou a entender sobre o tema, a série O Santuário, né? E agora nós chegamos nesse tema, o último tema da série, que é o tema O Santuário. Então eu peço que o Senhor venha estar com o meu amigo ou minha amiga, com essa pessoa que está assistindo esse vídeo, está estudando a palavra com interesse de aprender e de fazer a tua santa vontade. Obrigado, Deus, esteja com ela, que o teu Santo Espírito esteja com ela e esteja comigo neste momento. Oro ao Senhor agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, aonde está o santuário hoje, né? Então pegue a sua Bíblia aí e se junte a nós nesse momento especial de aprendizado, né? Vamos orar para Deus estar conosco nesse último estudo da série do Santuário de Deus. E como nós já oramos, né? E vamos sempre estar orando para Deus continuar nos abençoando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal que existe no planeta e nos ajudando a aumentar esse desejo, esse entusiasmo que Jesus volte e logo venha nos levar ao encontro dele nas alturas dos céus, né? Então, o santuário de Deus.
Um dos versos chaves dessa temporada foi Êxodo 25, versículo 8. Está lembrado? A gente falou ele em todos os estudos, né? Ele diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Lembra que Adão e Eva foram expulsos do jardim? Mas Deus não deixou o homem lá fora sozinho. Deus foi até o homem a perguntar: aonde estás? Feita lá no Éden, ela ecoa por toda a história humana. Deus em busca do ser humano. De fato, essa é a história do nosso planeta. Planeta Terra é a ovelha perdida do universo. É o planeta que se perdeu, que deixou aqui entrar o pecado, mas Deus tanto amou este mundo que enviará o seu Filho para nos buscar. Então, o santuário era onde Deus habitava com seu povo. Para a construção dos santuários, estão lembrados de que o povo de Israel levou oferendas e ofertas a Deus? Como ofertas ao Senhor, né? E o povo foi tão generoso que Deus teve que, em dado momento, proibir que eles trouxessem mais ofertas. De tanto recurso que já havia para construir o santuário. E o santuário foi construído, e de acordo com Números 2, as tribos estavam ao redor do santuário, e isso ensinava que o santuário era o centro da vida de Israel. Quando eles cruzaram o Rio Jordão, já Moisés morto e agora Josué liderando o povo, eles então colocaram essa tenda lá em Siló. E ela foi armada em Siló, na terra de Canaã, onde eles chegaram. Aí montaram o santuário. E esse santuário esteve aí por muitos anos. Agora chegou no trono o rei. Qual rei? Davi. Quando eles cruzaram... Davi, enquanto passeava pelo seu belo palácio, né, ele disse assim: eu sou um homem pecador, moro num palácio luxuoso e Deus está lá em Siló, numa tenda móvel. Eu vou fazer uma casa para meu Deus. Aí Deus disse: não, você não vai fazer não. Você é um homem que fez muita guerra, um homem sanguinário. Você não pode. Mas eu vou deixar o seu filho fazer. E Davi começou a juntar todo o recurso para que o seu filho construísse uma casa para Deus. E quando veio o rei Salomão, ele construiu um lindo templo. E a Arca da Aliança, que estava lá na tenda, foi trazida para Jerusalém e colocada no Santíssimo do templo. E a glória de Deus, que estava em Siló, mudou-se para Jerusalém, para o Monte Sião. E se você for a Jerusalém, você vai ver ali no alto do Monte Sião o domo da rocha. E ali naquela região, ali naquela região que estava o templo de Salomão. E esse templo de Salomão, por séculos, foi o centro da vida religiosa de Israel. Até que apareceu um rei ameaçando o povo de Israel. O nome dele é Nabucodonosor, o rei da Babilônia, né? E ele ameaçou invadir Jerusalém. E judeus piedosos, sabendo da aproximação dos exércitos de Nabucodonosor, pegaram a Arca da Aliança e esconderam essa Arca da Aliança. Você lembra que dentro da arca estavam as 2 tábuas com a lei de Deus? E essa arca jamais foi encontrada. Nós não sabemos também se ela será encontrada. Mas se fosse, né, seria o maior achado da arqueologia. A arca de madeira de acácia, revestida de ouro, com as leis de Deus dentro da arca, nunca mais se achou. E então chegou Nabucodonosor, destruiu o templo de Salomão e levou o povo judeu cativo para a Babilônia. E entre esses cativos tinha 4 jovens que você sabe muito bem pelo nome: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles foram cativos para a Babilônia, mas lá em Babilônia Deus atuou no coração de Nabucodonosor, e depois no coração de Dário, e depois no coração do rei Ciro. E foi Ciro que permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém.
E quando eles voltaram, eles reconstruíram o templo de Salomão, que passou a ser chamado o templo de Zorobabel. Por que Zorobabel? Porque Zorobabel era o governador da Judéia nessa ocasião. Esse templo foi reformado por Herodes o Grande. Herodes fez essa reforma para ter o apoio do povo judeu na sua política. E quando Cristo veio, esse templo que ele conheceu, o templo que ele conheceu foi o templo de Herodes. E quando Jesus viu aquela beleza, aquela estrutura toda, ele declarou: vê tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Onde está escrito isso? Mateus 24, versículo 2. Essa profecia de Cristo foi feita próximo da sua morte, no ano 31. Passaram-se quase 40 anos e então a profecia se cumpriu. A história conta que Tito, o grande general romano, invadiu Jerusalém e destruiu a cidade. E destruiu o templo. E milhares de judeus morreram nessa destruição. Se você pegar o livro de História dos Hebreus de Flávio Joséfo, um historiador da época contemporânea, ele conta a história desse momento. Ele conta os detalhes a respeito da destruição de Jerusalém. E os judeus foram espalhados pelo mundo. E desde o ano 70, nós não temos mais um templo, um santuário físico aqui na terra. Sabemos da existência de um santuário no céu, centro do governo e da operação divina em favor da salvação do homem. Mas aonde está o santuário de Deus hoje? Aí, o Novo Testamento, na pessoa do apóstolo Paulo, começa a trabalhar uma nova teologia. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17, ele vai dizer assim: não sabeis que sois santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Paulo continua em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Olha só o que ele diz. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus aonde? No vosso corpo. Em 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que Paulo está ensinando para a igreja de Corinto? Que não existe mais um santuário físico aqui na terra. Mas agora, a habitação de Deus é o corpo do ser humano. Deus agora habita dentro da gente. Ao invés de morar numa tenda móvel, no deserto, ou num santuário, num templo de Jerusalém, Deus mora no coração dos seus filhos. Nós somos o templo para a habitação do Espírito Santo. Então não existe mais um templo físico, mas o Espírito hoje habita nas pessoas. Isso quer dizer que nós temos que preservar esse corpo, porque ele não nos pertence. Como Paulo diz, não sois de vós mesmos. Esse corpo não nos pertence. Então a Bíblia é muito clara em ensinar que o cristão, o que segue ao Senhor Jesus Cristo, ele tem que cuidar bem do corpo. Porque esse corpo é templo do Espírito Santo. E Paulo até diz assim: se alguém destruir esse corpo, Deus o destruirá. Você já pensou nisso? Interessante, né? Interessante que muitos cristãos não se atinam para essa realidade. E acha que o cristianismo é apenas frequentar uma igreja e ter certas práticas cristãs dentro da igreja. Não. O cristianismo envolve o ser humano de uma forma holística. Corpo,
mente e espírito, o Santo Espírito dentro da gente. A nossa parte física, a nossa parte mental e a nossa parte sentimental ou espiritual. Tudo está envolvido na religião. E como nós somos um ser único, se o corpo não está bem, a mente não estará. E se a mente não estiver bem, o corpo não estará. E hoje existem muitas pesquisas científicas mostrando a íntima relação entre a saúde mental e física. E como que uma ajuda ou prejudica a outra? Só para pensar. Como? Como que uma ajuda ou prejudica a outra? Estão lembrados que quando Deus criou Adão e Eva, eles foram formados à imagem e semelhança de Deus? Os animais não são a imagem e semelhança de Deus. Lá no Éden foi dito assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O único ser criado por Deus na terra, a imagem e semelhança dele é o homem. Agora, o que quer fazer o diabo, o inimigo de Deus? Ele quer levar para os extremos. O diabo adora extremos. Quais são os extremos que ele leva? Ou ele leva uma pessoa a viver uma vida desleixada, achando que não tem nada a ver o cuidado do corpo com religião, ou ele leva ao próximo extremo, a idolatria do corpo. Você está entendendo? É por isso que a Bíblia se preocupa com esse assunto. E é por isso que lá em João 10:10, Jesus falou assim: eu vim para que vocês tenham vida, mas tenham em abundância. Deus quer que nós vivamos e vivamos bem. E para que nós vivêssemos bem, a palavra de Deus tem as orientações de como essa máquina humana tem que funcionar. Mas antes de entrar nesse assunto, quero explicar uma pergunta que pode estar passando em seus pensamentos. 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá? Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Como assim? E por que você, ao destruir o seu corpo, pode levá-lo a um estado de doença e enfermidade? Um dia você vai morrer. Só que Deus vai destruir eternamente essa pessoa. Porque ela não cuidou do seu corpo. Isso é religião. Ter boa saúde é religião. E é isso que a palavra de Deus ensina. Eu jamais esqueço de uma ilustração que eu li uma certa vez quando um senhor estava tentando fazer funcionar um Ford Bigode. Um Ford antigo, não sei se vocês lembram, nos vídeos do YouTube, nas histórias, falam desses carros, né, da Ford. Aí o primeiro modelo Ford que Henry Ford criou. Ele estava tentando, esse homem estava tentando fazer esse carro funcionar e não conseguia. Aí passou ali um rapaz, né, muito bem vestido, e viu o problema e disse: posso te ajudar? Aí ele chegou lá, em poucos instantes o carro já estava funcionando. Como é que você sabia desse problema? Mas como é que você sabia como que essa máquina funcionava? Aí ele respondeu: eu sou Henry Ford. Eu inventei esse carro. Eu sei como que ele funciona. Agora Deus inventou você. Ele criou você. Ele sabe como você funciona. Como eu funciono. Agora tem gente que quer ser mais sábio do que Deus. Olhe para a lei de Deus. Você quer uma cerca de proteção mais clara do que a lei de Deus? Quando a lei de Deus diz assim, não matarás, você acha que Deus está tirando o privilégio seu? Não. Ele está dizendo para 7 bilhões de habitantes da Terra, não toque na vida do outro. Quando a lei de Deus diz assim, honra teu pai e a tua mãe, que está tirando alguma coisa de você? Não.
Ele está dizendo para um pai ou para uma mãe idosa, você tem que ser respeitada. Ou para você que é pai ou mãe. Você merece ser respeitado pelos filhos, porque tanto se sacrificaram. Quando a lei diz para não furtar, ele está proibindo todo ser humano da terra de tomar aquilo que não é seu, que não é meu. As leis, eu pergunto, isso é bom ou é mal? As leis de saúde é a mesma coisa. Quando Deus criou o homem em Gênesis 1:29, não havia pecado. E olha o que Deus diz. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. E isso vos será para quê? Para mantimento. Então Deus criou o homem o quê? Vegetariano. Não havia morte no Éden. Deus criou o homem para ser vegetariano. E a grande parte das doenças e dos males que nós temos hoje são derivados de frutos do alimento cárneo. E esse é provado cientificamente. Eu vou até colocar um link no vídeo para vocês, se quiser ver a pesquisa, vocês puderem estudar essa pesquisa, tá bom? Aí eu te pergunto, mas por que, Robson, se a prova científica de que o alimento, carne, não é tão bom para a saúde, por que no Brasil domina isso? É porque nós temos alguém trabalhando contra. Nós temos alguém que é do contra. Quer levar a pessoa sempre aos extremos. Então Deus, é claro, que sabe como nós funcionamos. Ele preparou tudo para que você funcionasse bem. Então veja, quando você lê a Bíblia, que a gente tem que entender é o seguinte: a Bíblia tem leis civis que eram para proteger a nação de Israel, né? E regular a vida em sociedade, leis civis, e a Bíblia tem essas leis. A Bíblia tem também leis cerimoniais. Nós estudamos no decorrer dessa série. Já essas leis nós já estudamos nos estudos passados. Agora, traga um animal, faça isso, faça aquilo. Leis cerimoniais que têm a ver com o santuário. A Bíblia tem leis de saúde. O que você deve fazer, o que comer, o que não comer, a Bíblia tem. E a Bíblia tem a lei moral, que nós chamamos de 10 mandamentos. Aí o que acontece? As pessoas fazem uma miscelânea com essas leis para dizer que isso não vale. Se não vale, o que nós podemos aprender com isso? Aprender disso? Primeiro, a lei moral, como já vimos aqui, é a base do governo de Deus. É a norma do juízo. Ela é eterna. As leis civis, elas se aplicavam à realidade de Israel. Naquele momento que eles haviam saído do Egito. Era uma aplicação local. E as leis de saúde? Elas são atemporais. Não tem tempo, né? Para sempre. Porque aquilo que fazia bem ou mal para o israelita, vai fazer bem ou mal para nós. Então, o que nós precisamos entender é que existem leis que ainda estão em vigência. Abra sua Bíblia, por exemplo, e deixe eu dar um exemplo claro para você aqui. Levíticos 11, né? Lá fala sobre leis sobre os animais limpos e imundos. Tem animal que é limpo e tem animal que é imundo. Quem criou esse animal imundo? Foi Deus. Agora, por que tem limpo e tem imundo? Por causa do dilúvio, onde toda a erva verde se perdeu. Deus permitiu que temporariamente o homem comesse carne. Mas o homem gostou tanto que nunca mais abandonou. E já havia comido mesmo antes do dilúvio. Então Deus, para ajudar o ser humano, fez uma lei regulamentando. Então esses animais aqui vocês podem comer. Esses aqui você não pode.
Isso surgiu com Moisés em Levíticos 11. Não. Vá para Gênesis 6 e 7. Deus falou assim a Noé. Noé é antes de Moisés. Você vai pôr na arca os animais quantos? Quantos, Deus? Você põe 7 casais de animais limpos e um casal de animal imundo. Um casal de animal imundo. Espera aí. Cadê Moisés? Moisés está lá no futuro. Então não foi Moisés. Não foi na época de Moisés que Deus disse esse animal serve para comer e esse não. Foi no povo antediluviano. E o povo antediluviano já sabia que existiam animais limpos e animais imundos. Ou seja, esse não pode comer, então você não coma desses animais. E por quê? Porque eles vão fazer mal para você. Em Levíticos 11 você vai ver todos os animais ou peixes que você pode ou não ou pode comer. E o mais comum que hoje é usado e não se deveria usar é o porco. Ah, Robson, é tão gostoso. Nós estamos discutindo gosto aqui. Não pode. A Bíblia diz que não. Comer carne de porco é pecado. Comer qualquer carne imunda é pecado. Por que é pecado? Porque você está destruindo o seu corpo, que não pertence a você. É o templo do Espírito Santo. Então, com esta lei de saúde na cabeça, o que a gente entende? Por que nós não podemos fumar ou usar drogas? Porque faz mal ao corpo. Não importa que droga seja. Por que nós não podemos beber? Porque faz mal ao corpo. A Bíblia condena a bebida alcoólica. E você vai encontrar até líder religioso que faz uso e incentiva a igreja a usar. Mas a Bíblia condena. Então nós cristãos devemos nos alimentar daquilo que a Bíblia orienta. Não comer os animais que são imundos segundo a Bíblia. Não fazer uso de nenhuma espécie de entorpecentes. Não fazer uso de bebida alcoólica. Para quê? Para nós termos boa saúde. Porque quando você tem boa saúde, você tem uma mente lúcida para Deus falar com você. Ele só tem um canal, é a sua mente. Agora, o diabo sabe tanto disso que ele está fazendo. O que ele está fazendo? Ele está levando a humanidade a enfermar. Por quê? Porque quanto mais doente, quanto mais problema tem uma pessoa, pessoas da doença, menos é. Menor é a capacidade de conseguir raciocinar e falar com Deus e pensar em coisas espirituais. Essa é a estratégia do diabo. Se nós frequentemente nos alimentarmos dessas comidas, desses alimentos, Deus não vai habitar em nosso corpo. Se eu faço de forma consciente, é claro que eu estou indo para a orientação divina. Isso é uma realidade. Mas existem pessoas que fazem uso de coisas que não deveria, mesmo na igreja. Mas por que ele não sabe que está errado? Lembra que Deus nos trata de acordo com o nosso conhecimento? Então a gente tem que aprender o que é certo para fazer o que é certo. E a nossa saúde física vai influenciar na mente e vai influenciar na nossa espiritualidade. Lembra do ditado antigo? Mente sã, corpo sã? Nós precisamos de uma mente boa num corpo bom. Nós precisamos ter saúde. E a Bíblia se preocupa com esse aspecto. Agora você vai perceber que esse é um tema ignorado pelo mundo cristão. Saúde e religião, ter boa saúde, se preocupar com a saúde, a gente tem que se cuidar com esses excessos. E veja, quando falamos em cuidar de uma boa saúde, não é só se abster do que é mal. Nós estamos falando aqui de temperança. Ser uma pessoa, o quê? Pessoas temperadas, equilibradas.
Uma pessoa de pensamento, de definição, temperança, é você usar sabiamente o que é benéfico e se abster do que é prejudicial. Então tem coisas que são benéficas, mas em excesso elas se tornam prejudiciais. Querem uma coisa? Querem ver uma prova? Trabalhar é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Deus não deixou o trabalho para nós? Mas quem trabalha com excesso está fazendo o que com o corpo? Prejudicando o corpo. Descansar é bom ou é ruim? É bom. Mas quem não trabalha e só vive numa cama está o quê? Prejudicando o corpo. A atividade física é boa, mas se você excede na atividade física, você prejudica o corpo. E se você não pratica, você prejudica o corpo. Existe uma palavra que define muito bem a religião: equilíbrio. Então, fazer o uso daquilo que é bom de forma moderada é abster-se completamente do que é prejudicial. Olha o que Paulo escreveu em Romanos 12, versículo de 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você entendeu a palavra de Paulo aqui? Sacrifício. Ele está falando de quê? Ele está falando do altar do holocausto. Você não colocava o animalzinho sobre o altar para ser dedicado ao Senhor? Agora você pega o seu corpo e coloca sobre o altar. Mas você vai ser queimado no altar? Não. Através do seu culto racional. Por que a gente está aqui, eu falando a mensagem de Deus e você está aí estudando a Bíblia junto comigo? Culto racional. Eu vou falar uma coisa que eu não falei ainda nessa série de estudo. Deus fala é no silêncio. O diabo fala é no barulho. Você quer estudar a Bíblia? Tem que ser em um ambiente assim, que se entenda um ao outro. Tem que ser racional. Tem que entender. Tem que ter lógica. Tem que ter sequência. Tem que ter equilíbrio. Agora, você sai para estudar a Bíblia e vai no local e é uma gritaria só, onde ninguém entende nada, onde se grita o tempo inteiro. O que você aprende da Bíblia? Cadê o raciocínio desse culto? Cadê a leitura da palavra de Deus para a gente entender? Comparando verso com verso, comparando profeta com profeta, ouvindo o conselho da palavra de Deus em todos os segmentos da vida. Isso é culto racional. E nós temos que apresentar a Deus o nosso corpo como culto racional. Agora é muito engraçado quando ligamos a TV para ver alguma coisa e sempre tem lá um pregador, alguns pregadores, né? E eu começo a ouvir a pregação e começa aquela história: bota água em cima da geladeira, compra essa caneta de R$100 para assinar o documento que você vai prosperar. Nós vamos botar azeite na sua mão, ou traga uma garrafa vazia que nós vamos encher com água do Rio Jordão. Vamos trazer isso, não sei da onde. Para com isso. Onde você aprendeu isso? Onde está isso na Bíblia? Culto racional, meu irmão. Tem que ser entendível. Bom senso. Tem que ter lógica. Tem que ter estudo da Bíblia. Tem que ter um ambiente de aprendizado. Não é assim que a gente faz na escola a vida inteira? Uma sala com recursos audiovisuais, um ambiente próprio para aprendizado. Igreja é assim. Isso é um palco de ensino. Tem que ter um culto racional. Agora, por que ter boa saúde? Para ter lucidez, para raciocinar, para entender as coisas. E as leis de saúde são tão sagradas quanto a lei moral. Em sendo assim,
e preservando o corpo, e considerando que nós somos a oferta, e que nós também somos o Shekinah, que Deus habita dentro de nós, a presença de Deus vem dentro de nós, e essa oferta tem que estar saudável, nós somos essa oferta e nós temos que estar saudável, porque senão ela será rejeitada. Como é que o cordeiro tinha que ser trazido ao teu santuário? Sem defeito. Você está entendendo agora? Um cristianismo que não se preocupa com religião, não se preocupa com a saúde, porque não estuda a Bíblia. Lota os templos. Se prega alguma coisa da Bíblia e todo mundo vai embora dizendo: qual foi o sermão hoje? Não lembro. Não lembra? Porque está tudo ligado. Então a palavra de Deus se preocupa com a boa saúde. E Deus deixou na natureza 8 remédios para mim e para você. Que nós praticamos, se nós praticarmos esses remédios, nós vamos encontrar muita felicidade. Eu li isso para vocês algum tempo atrás, e não é nesse esse texto é de Ellen White, né, que é uma escritora da Igreja Adventista, que nós cremos ser uma profetisa. Ela morreu em 1915, mas essa mulher, ela escreveu à mão mais de 100.000 páginas. E ela é a escritora mais traduzida da história da literatura. E ela tem lá em 1885, ela falou o quê? Ela diz o seguinte, olha só: os remédios de Deus são os simples agentes da natureza, que não sobrecarregarão nem enfraquecerão o organismo mediante suas fortes propriedades. Ar puro, água, asseio, regime adequado, pureza de vida, firme confiança em Deus são os remédios cuja falta, né? São remédios por cuja falta milhares de pessoas estão perecendo. Por falta desses remédios. Todavia, esses remédios estão caindo em desuso. Porque seu árduo emprego requer trabalho que o povo não aprecia. Ar puro, exercício, água pura, morada limpa e aprazível, né? Acha-se ao alcance de todos, com apenas poucas despesas. As drogas, porém, são dispendiosas, tanto no gasto do dinheiro como no efeito produzido no organismo. Isso está no livro dela, fala assim, com o título Testemunhos, volume 5, página 443. Quanto custa você manter uma casa limpinha? Deixando o sol entrar na sua casa? Quanto custa para você beber água bastante? E aí vem os nossos médicos, né, para dizer quanto de água devemos tomar. 2 litros, 2,5 litros, 3, por aí. Aí vem o diabo e diz: você está com sede? Toma uma Coca-Cola, toma um refrigerante. Aí você vai num restaurante que está todo mundo ali comendo com um monte de refrigerante em cima da mesa. O que é aquilo? Açúcar puro. E que vai mexer completamente com o pH do seu sangue. Não é isso? Me corrijam os doutores aí se eu estiver errado. O equilíbrio dos nossos hormônios está relacionado com a alimentação e com as nossas práticas. Algumas teorias já comprovadas de que o homem que se alia a Deus e pratica adoração, o sistema límbico e pelilímbico, ele ativa esse sistema. Ele libera hormônios, endorfinas, que trazem bem-estar e paz para o organismo. Olha que extraordinária a íntima relação da religião com a saúde. É isso aí. Então nós temos que nos orientar para saber o que comer, o que beber e na quantidade correta. Então Deus colocou para nós 8 remédios. 8 remédios naturais. Primeiro remédio, bastante água, água pura. Segundo remédio, ar puro.
Terceiro, luz solar. Nós precisamos de luz solar, todos precisam. Quarto remédio, repouso. Descansar as horas adequadas, descansar a quantidade e no horário adequado. Mas qual é? Qual é a grande prática do mundo moderno? Não há gente, não dorme. O povo não está dormindo. Ou então vai dormir de madrugada, até altas horas fazendo coisa e outra, uma coisa e outra. Aí a ciência vem explicar para nós, quando você chega por volta da meia-noite, 1 da manhã, o corpo já tem que estar em repouso solene, que as substâncias que sejam produzidas haja revigoração das células. Aí, e a gente não tem hábito de dormir, vai dormir de madrugada, dorme pouco, não dorme. Virando noite, fazendo coisas que não deveria. Repouso. O outro remédio. Quinto remédio, a alimentação equilibrada. E eu disse aqui, comer daquilo que podemos com moderação. Então, tem uma alimentação equilibrada. Se a Bíblia condena, eu não vou comer, porque aquele que me criou sabe mais do que eu o que é bom para mim. O que mais precisamos. Sexto remédio, exercício físico. Ora, olha só. Ellen White, essa profetisa, essa escritora que eu falei para vocês, que os adventistas acreditam ser uma profetisa de Deus, ela está falando do exercício físico em 1885, quando não era costume. Ninguém nem sonhava com essas revelações, das descobertas, das pesquisas, da importância do exercício para a saúde. E ela já estava dizendo, tem que haver prática de exercícios físicos. O melhor deles é uma marcha acelerada. Aí, décadas depois, aparece um tal de Dr. Cooper e fica Cooper famoso com a pesquisa sobre exercícios físicos. Essa informação já estava escrita há décadas por Ellen White. E o povo não entendeu. Agora está entendendo. Sexto remédio, temperança. É bom. Usar com moderação. É mal, se abstenha completamente. E sobretudo, né? Sétimo remédio, confiança em Deus. E isso produz saúde. Então, amigos, eu e você temos o quê? O poder da escolha. Você pode escolher. Você pode escolher seguir as orientações dadas na palavra de Deus. Ou você pode escolher dirigir o carro da sua vida do jeito que você acha que tem que ser. Você pode. Agora, quando nós escolhermos seguir as orientações de Deus e praticar o que Ele ensina em sua palavra, nós contamos com a sua bênção em tudo em nossa vida. E muitos males que sobrevêm ao ser humano, não por ele mesmo provocados, muitas doenças que afligem hoje a sociedade é colheita de uma semeadura que começamos lá atrás. É o processo de industrialização que os alimentos estão passando e as novidades que se lançam no mercado, você vê claramente o dedo do diabo para levar as pessoas a estarem cada vez mais doentes. Quanto mais doente, mais longe de Deus a sociedade vai ficar. Por isso, está no cerne da religião ter uma boa saúde. E que em nome de Jesus Cristo você hoje tome decisões e faça as escolhas que poderão mudar completamente a sua vida. Há poder no nome de Jesus. E se você acha que é um grande desafio viver tudo isso, e Ele dá para você poder e força, porque nós não temos força, mas Deus dá. E Ele ajuda você a superar qualquer barreira, a mudar qualquer hábito para ter uma boa saúde e para adorar a Deus com tudo que você tem e com tudo que você é. Há poder no nome de Jesus. Poder para fazer todas as mudanças que nós temos aprendido. Há poder para isso. Parece que é tão difícil essa expectativa, aquilo que é ensinado para que nós façamos, mas o segredo está em Jesus. Por quê?
Porque quando a gente coloca as coisas nas mãos dele, aí é que tudo acontece. Se você tentar resolver por você mesmo, não vai acontecer nada. Nós não temos o poder. Jesus tem o poder. Ele pode fazer para você, por você, o que você não faria em uma vida toda. E você que está nos assistindo agora, pode ser que você esteja enfrentando alguma doença. E você está percebendo que ela é fruto de uma vida desregrada. Pode ser que você esteja colhendo consequências de coisas que você fez errado no passado. Muitas vezes por ignorância, por não saber que era assim. Mas a partir de hoje, se a verdade da palavra de Deus chegou para você, deixe que isso entre no seu coração. Põe isso em prática na sua vida. Sabe por quê? Porque isso vai trazer muita felicidade para você e para a sua família. E você vai poder ser a morada do Espírito Santo. E sabe o que acontece quando nós tornamos morada do Espírito Santo? É por onde que quer que formos, nós seremos sal e seremos luz para abençoar as pessoas. Esse é o desafio para nós. Por isso eu quero orar com você, para que essas orientações que nós ouvimos, pela graça dele, sejam colocadas em prática em nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus, esteja com esse amigo, com essa amiga, com essa pessoa que está estudando a tua palavra, que ele está sentindo a presença do Espírito Santo na vida dele, falando ao ouvido dele para ele tomar essa decisão de estar nos teus braços. Esteja com ele, Pai. Fortaleça ele, ajude nessa decisão da entrega dele ao Senhor, porque há poder no seu nome. Obrigado, Pai. Eu agradeço ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado porque você ficou comigo até esse momento, né? E nós juntos estudamos o santuário. O último tema da série Santuário. Aí se você quiser, você pode ir lá no playlist e ficar voltando e assistindo e fazer estudo desse tema. E vai analisando lá na Bíblia. E isso vai te ajudar muito. Muito obrigado, porque até aqui nós estivemos com o Senhor. E nós vamos fazer outras séries e eu peço que você esteja acompanhando. Compartilhe esses estudos, tá bom? E como eu sempre finalizo com João 4:24, que diz: Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tchau, fica com Deus, tá?